bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje o nosso tema é família multiespécie. Você já ouviu falar em família multiespécie? Sabe o que é? Na realidade, é uma nova configuração familiar que vem crescendo, se destacando e chamando atenção para pesquisas, em todas as áreas de conhecimento, no sentido de entender melhor o funcionamento dessa família que se denomina família multiespécie. A família, desde sempre se modificou e vem evoluindo, se transformando ao longo desse tempo, e hoje nós temos ênfase na família multiespécie, uma família na qual o animal faz parte do sistema familiar como um membro dessa família. O animal de estimação dessa família, ele tem um status de componente familiar e nele é investido emoções, economia, é investido recursos financeiros, ele tem uma importância dentro do sistema familiar tão quanto os outros membros. Por isso, denomina-se família multiespécie. Para conversar sobre isso, eu vou apresentar os nossos convidados. Olá, tudo bem? A Milene é psicóloga, vai conversar com a gente sobre o assunto. O Heitor, empresário da área, também vai conversar com a gente. E o Fernando, que veio para contribuir na nossa discussão sobre família multiespécie. O que é a família multiespécie? Como é que foi o teu estudo? A Milene é psicóloga, desenvolveu um trabalho final de graduação sobre essa temática, Tentando entender, então, melhor essa família. Conta pra gente o que tu descobriu no teu trabalho. E esse trabalho foi muito enriquecedor, Essa família multiespécie, ela vem sendo um fruto das mudanças sociais, A família, ela tem muito isso, as configurações familiares, elas vão se modificando conforme a sociedade vai mudando. A família, então, ela é composta por membros, como já foi falado antes, por membros humanos, que têm como vínculo o afeto com esse animal. Então, esse animal, ele é tratado como um membro da família, com muito respeito e afeto. Existe uma troca nessa relação de humano-animal. Um dos fatores que faz com que isso aumente é aqui, por exemplo, na nossa cidade, Santa Maria, que é uma cidade basicamente universitária, é que as pessoas saem muito cedo de casa para vir para outro lugar, no caso aqui, para estudar. E acabam se sentindo um pouco solitárias. Então, o animal de estimação é uma das saídas para acabar com essa solidão. Isso se encaixa muito bem porque os animais, eles trocam com os humanos, a gente tem a relação de afeto, mas eles também nos dão afeto. Então, essa troca enriquece e favorece ainda mais o crescimento dessas relações. Os animais, eles têm, sim, recebido cada vez mais características humanas, Um exemplo disso, até que o Heitor pode falar, é a questão das roupinhas, dos acessórios, A questão da creche, do hotel. Então, assim, a gente traz esse animal para o nosso convívio e dá uma certa humanização para ele também. Outra coisa também que eu gostaria de deixar, os animais, eles nos conquistaram pela sua fofura, pelo seu carinho, mas eles também estão conquistando o seu espaço, E a gente tem muitos estudos que comprovam que o convívio com animais, nos faz muito bem. A gente tem até questão de adestramentos de animais para pessoas que têm determinados tipos de doença, como, por exemplo, a diabetes, que eles vão conseguir atender esses humanos, eles vão conseguir levar o que eles precisam no momento de uma crise. Então, eles nos conquistaram pela sua fofura, mas eles também estão conquistando o seu espaço por si próprios, Então, além dele estar muito próximo nas famílias, ele também está sendo uma ferramenta, um auxílio positivo no tratamento de pessoas com deficiência ou simplesmente como acompanhante, de pessoas que moram numa instituição asilar, enfim. A gente sabe que cresce esse espaço, mas o que chama atenção é essa dimensão de humano que é dado para o animal, o que faz crescer a comercialização, de objetos como roupinhas, brinquedinhos,
carrinho. A gente entra no shopping hoje e vê alguém com um carrinho, supostamente seria um bebê, mas não é. É um cachorrinho que está ali passeando, né? Então, que lugar é esse, né, que as pessoas estão colocando esse animal tão próximo ao que seria um filho, né, tão próximo ao investimento afetivo, ao investimento econômico que se tem quando se tem filhos. E cada vez mais o número reduzido de filhos nas famílias também é algo interessante. Eu queria ouvir um pouquinho o Heitor. Heitor, como é que tu vê essa questão do comércio, né? Dessa quantidade aí de comércio que cresce muito para contemplar esses objetos e as pessoas gastam muito, né, com seus pets. Sim, sim. Eu sou empresário aqui na cidade de Santa Maria, no ramo pet, e o nosso nicho, o nosso perfil de cliente, a gente tem muito bem definido qual é o nosso cliente. Atende exatamente a família multiespécie. Então, a partir daí, quando a gente definiu que o nosso público é a família multiespécie, a gente está no mercado pet há 4 anos, aqui na cidade de Santa Maria. Bem como a Milene falou, nós temos creche, que funciona que nem uma creche humana, eles têm atividades, têm rotina, funciona de segunda a sexta-feira. Lá eles têm recreações. Temos o hotel também, e nós temos a loja, que atende a família multiespécie, que a tendência é atender tanto os pets como os humanos, como os pais desses pets, né? E essa globalização toda da última década, que é quando a gente traz mais os pets para dentro de casa, ou seja, para suprir uma necessidade, seja para companhia, ou seja, simplesmente porque eu gosto de um gatinho, de um cachorrinho. No Brasil, hoje, a gente tem entre cães e gatos, são mais de 80 milhões, né? E fora os peixes, papagaios, aves também que entram aí nos pets, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho sobre família multiespécie, a gente estudou bastante, a gente pesquisa muito sobre o perfil. Eu sou aluno de administração da Universidade Federal de Santa Maria. O meu trabalho final também é sobre a família multiespécie. A gente perfila, então, esse consumidor de família multiespécie. Hoje, o cachorrinho ele não dorme na sua casinha, muitas vezes ele dorme com seus pais na cama, dorme na sua caminha, ele vai no pet toda semana, ele quer estar sempre o pet cheiroso, tem a parte de recreação, de bem-estar. Algo que a gente não pode esquecer é que quando a gente traz um animalzinho para dentro de casa, e o Fernando, na parte veterinária, ele certamente vai defender isso também, que a gente não pode esquecer das necessidades necessárias dos pets, né? Para isso, a gente também tem a creche e o hotel que traz esse enriquecimento ambiental. E quando a gente não tem isso, a gente traz para dentro de casa. A gente trata, assim, os pets como filhos, mas a gente também não pode esquecer que eles têm as suas necessidades primárias, né? Que é de cada espécie. E vai para cachorrinho, gatinhos e tudo mais, assim. E é um mercado que cresce, tá? Que cresce. Inclusive, agora, na pandemia, a gente faz um estudo de quanto cresceu tanto a adoção como compra de animais, né? Como filhos para dentro de casa. Interessante, né? Porque esse é um momento muito especial também para entender esse fenômeno, porque é um momento que as pessoas estão mais solitárias, né? Estão em distanciamento social, provavelmente isso demande a necessidade de trocas afetivas e aumente ainda mais o número de famílias multiespécie. Eu tenho uma preocupação que eu queria a opinião do Fernando sobre isso, que é a gente vê muitas vezes uma humanização, né, do cão, do gato, como muito banho, muito enfeite, roupa desconfortável, um investimento assim que talvez não respeite a condição do animal como animal, né? E isso, de alguma forma, também, ao meu ver, pode ser uma violência com o animal, né? Tantos banhos, tantos enfeites, festas de aniversário, de casamento. Então, acho que tudo isso a gente precisa considerar. Bom, voltando à questão colocada ali, né, com relação
de repente, em alguns casos, o excesso de humanização, né? A gente, por mais que a gente tenha esses cãezinhos e os gatinhos e a gente conviva com eles de maneira familiar, e o que eu considero saudável, né? Eu tenho 2 filhos, tenho um de 11 anos e tenho uma pequena de 4. E, assim como eu, a vida inteira fui criado com cães, com pets, com animais de estimação. A gente vê, é nítido, assim, é nítido a questão do comportamento deles, assim, quando eles têm um animalzinho em casa, o senso de responsabilidade, o senso de cuidado, o senso até, inclusive, de entender as necessidades, né, deles, enfim. Quanto à questão da humanização ou do excesso de humanização, né, eu costumo conversar com o pessoal que eventualmente toca no assunto, que a gente tem que respeitar a condição da natureza deles também, né? Como você colocaste ali, eventualmente uma roupinha desconfortável, excesso de banho, excesso de enfeites, festa. Parar para analisar, a festa não é nada da natureza deles, né? Então, essas coisas, quando forem feitas, elas devem ter alguns cuidados, assim, para que não se extrapole a condição de natureza deles. Respeitar, né, a característica de cada raça. Tem raças que são mais, como é que eu vou dizer, mais adaptadas a temperaturas mais frias, outras raças são mais adaptadas a temperaturas mais quentes. Eu acho que é importante a gente não esquecer disso, né, na hora que a gente leva eles para dentro de casa, lembrar sempre que a gente, por mais que queira tratá-los de maneira que, pensando no bem-estar deles, eventualmente a gente pode estar fazendo a contramão, né? Fazendo o inverso, tirando eles da zona de conforto. No nosso bem-estar, em estar com o animal muitas vezes e não priorizando tanto o que é bom para o animal, o que é confortável. Então, eu acho que essas orientações também são importantes para que essa convivência dentro da família multiespécie ocorram, e claro que tem muitos efeitos positivos, né? Tu citaste a questão das crianças, do limite, da responsabilidade, da troca de afeto. As crianças crescem muito com essa relação, amadurecem com essa relação, mas é importante que a gente também não se comporte na humanização a ponto de causar um desconforto para o animal, para que ele fique bonitinho, né, para mostrar para os outros, porque ele está cada vez mais participando de todos os eventos da família, né, e tendo uma participação muito importante, viagem de férias, né. O Heitor pode nos falar um pouquinho, quem é esse público, Heitor, que deixa o seu animalzinho na creche? Que famílias são essas? O nosso cliente hoje, o usuário de creche, o hotel, normalmente são as pessoas que têm uma rotina mais acelerada, né? São diferentes profissões ali, onde eles não conseguem dar aquela atenção, porque lembrando, né, cada espécie eles têm as suas características e eles têm necessidades diferentes. Normalmente, o perfil do cliente é um cliente que mora em apartamento, né? Ele pode ser, essa família pode estar constituída de uma ou mais pessoas, mas normalmente a pessoa não tem tempo de fazer atividade física com seu pet, de passeios. Ele sente a necessidade de ter interação com outros animais da mesma espécie, porque no comportamento a gente sabe, porque o cão específico ele vem de matilha, né? Ele precisa da troca, da convivência com outros da mesma espécie. Então a creche traz muito isso para eles. Eles fazem atividades sensoriais, no qual eles teriam no seu habitat natural, né? Eles têm o cheiro, eles têm o convívio, eles têm a troca, o gasto de energia.
O tempo cada vez é mais limitado, né? Também em relação à possibilidade de investir num filho, numa criança. O tempo cada vez é mais reduzido na sociedade que a gente vive, né? Que tudo passa numa velocidade muito intensa, as pessoas ficam muito tempo fora de casa. Então, é interessante. A gente está vendo também a questão de leis, né, que estão aí, a parte da jurisprudência, situando esse animal, por exemplo, num caso de separação conjugal, né, numa dissolução de conjugalidade. Quais são as responsabilidades, né? O que o juiz vai determinar sobre a visitação, sobre quem vai coabitar com o animal? Então, a gente está vendo que as mudanças são também em todas as esferas, inclusive jurídicas, né? Uma das coisas que já ouvi de família multiespécie, talvez a Milene possa falar um pouquinho disso, é a questão da perda do animal, quando o animal morre, o enlutamento e a possibilidade, então, de ter também uma licença-trabalho para os primeiros dias de luto, né? Como a gente tem quando perde um ente familiar. Sim, esse movimento do animal vir para dentro de casa e se tornar, então, um filho, um irmão, um neto, ele gera um luto semelhante, igual ao de um ente querido, né? Então, em alguns lugares já se é possível, sim, a pessoa tirar alguns dias de folga do seu trabalho para ela ter um tempo para si, para se organizar. Tem a questão também que o Fernando falou ali das crianças terem um contato com esse pet, terem um senso de responsabilidade. Isso é muito importante, desde cedo as crianças terem esse contato com os animais, porque essa educação delas vai se gerar de uma forma muito espontânea. Isso vai ir para o meio ambiente e para os outros animais também, né? Essa questão de cuidado, de preservação, é muito importante. Ok, a gente vai fazer um intervalo e logo voltamos. Olá, hoje vamos conversar sobre a evolução da doença cárie. A cárie é uma doença causada por bactérias que agem nos nossos dentes. O acúmulo de placa bacteriana é um dos principais desencadeadores dessa doença, que em estágio inicial surge como mancha branca na superfície dos dentes e normalmente não é detectada facilmente e não causa dor. Se não for tratada, essa mancha branca evoluirá para uma cavidade, onde em seu estado ativo apresenta-se numa coloração amarelada de consistência amolecida que possivelmente gera dor. Em estágio mais avançado, quando atinge a polpa, que é o nervo do nosso dente, relatos de dor são muito frequentes, necessitando de tratamento imediato já em seu estado inativo. A lesão apresenta-se na cor preta com consistência endurecida, o que não pode ser negligenciado, pois há necessidade de uma orientação adequada e especializada para evitar que novas lesões surjam. Por isso, a higiene e consultas periódicas ao dentista são de total importância para a detecção precoce, evitando assim a necessidade de tratamento de lesões em estágio avançado. E essa foi mais uma dica sobre saúde bucal do curso de odontologia da UFN. Fiquem ligados e até o próximo Drops! Bem, terminamos o nosso intervalo, vamos continuar o nosso bate-papo sobre família multiespécie. Uma família que se organiza para promover o bem-estar e a troca afetiva junto com o animal. É a interação sistêmica do animal com a família. Será que o fato das pessoas terem menos filhos aumenta a demanda para adotar um animalzinho de estimação? Essa é uma questão. Nossas famílias estão ficando muito reduzidas em relação ao número de filhos, né? Vocês acham que isso tem uma relação? Fernando, tu poderia contar para a gente, assim, na tua experiência, tu vê muitos casais sem filhos fazendo a opção de ter um animal de estimação?
Tem bastante, sim. São vários os casos, eles estão cada vez mais comuns. E não só os casais que resolvem, né, ter um pet ao invés de ter uma criança em determinado momento, os idosos também. Os idosos chegam a um certo ponto não tão idosos assim, né, mas assim, os pais, depois que criam seus filhos estão no mundo, eles estão aposentados, estão em casa, muitas vezes estão sozinhos, e os pets acabam fazendo parte da vida deles, entrando para dentro de casa, para dentro dos lares e cumprindo um papel muito, muito importante, né? Praticamente de acompanhante terapêutico, né? Porque faz uma função terapêutica no sentido de minimizar a carência da relação interpessoal, que é natural nessa faixa etária, né? Que os idosos estão mais sós, os filhos já se lançaram para o mundo. Então, realmente parece que ele vem com uma função terapêutica. E falando nisso, eu queria chamar a Milene. Milene, eu tenho uma questão. Na terapia de família, quando nós identificamos que a família que está com dificuldade, essa dificuldade está no entorno de todos os seus membros, inclusive do animal, vamos, por exemplo, o cão vai para a terapia de família junto com a família, né? Ele faz parte do sistema. Então, lá no nosso consultório, a gente também tem que ter a possibilidade de receber o animalzinho, porque não é incomum que seja esse membro da família o eixo da problemática, do conflito que a família está vivendo, né? E como a gente trabalha com todo o sistema, o animalzinho vai para a terapia também, né? Como psicóloga, como é que tu vê essa questão? Sim, muitas vezes a problemática em torno pode envolver o animalzinho, né, de uma forma bem, ele sendo o principal, né, como, por exemplo, às vezes algum membro da família quer esse animal, mas alguns outros se opõem, né, e a partir daí causa um certo desconforto. Então, obviamente, na terapia familiar, esse animal vai vir junto com a família para a terapia e nós, psicólogos, vamos ter que adaptar o nosso consultório para receber esse animalzinho de estimação, que também faz parte dessa família, né? Então, essa família vem ocupando espaços, né, interessantes. Heitor, a gente falava também sobre famílias que têm um poder aquisitivo mais restrito, mas que se organizam para investir nos seus animais. Às vezes tirando, né, do percentual ali de investimento de cada filho para poder investir, enfim, ter o seu recurso mensal ali, uma quantidade disponível para atender as necessidades do animal. Como é na tua experiência? O que a gente nota é que essas famílias hoje, antes de elas serem constituídas, né, e virarem uma família multiespécie, elas mexem no orçamento e quando eles fazem parte já do seio familiar, já está destinado uma parte do orçamento, por diferente que seja o orçamento dessa família, se for um orçamento baixo ou alto, uma parte dele já é destinada ao pet, tanto para cuidar da parte de saúde, das necessidades básicas, como da parte de recreação também. O que a gente nota é que as famílias mesmo as que têm um salário não tão alto, assim, digamos, elas já destinam uma parte do seu orçamento para cuidar desses pets. E quando se trata de saúde, elas não medem esforços para poder resolver esses problemas. E o comércio pet lança muitas novidades, né? Muitas vezes tu vai para levar o cão para um banho, mas aí tem tanta coisa interessante, um brinquedinho, uma novidade. Parece que as pessoas acabam consumindo até para além do que elas pensavam quando entram no espaço pet ali. Então a gente vê também que esse é um fator econômico de espaços que vem crescendo e se desenvolvendo, que há 10 anos atrás não se pensava nisso, né? Hoje na cidade a gente tem grandes estabelecimentos
ou abrindo, ou que já estão bem consolidados para atender o animal. Parece que realmente a importância que ele tem é muito significativa em todos os aspectos. Por isso que eu entendo a diversidade das áreas que estão estudando o tema, né? Por exemplo, eu atuo como administradora, Heitora Milene psicóloga, zootecnia, enfim, eu acho que são várias áreas aí que se debruçam sobre a família multiespécie, né? Para compreender melhor isso. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de uma fala de cada um de vocês para a gente fazer o fechamento, tá? Milene? Gostaria de falar aqui da questão que as famílias despendem um certo custo para cuidar desses animais. Então, como a gente falou desde o início do programa, a questão de hotel, de creche, e tem uma outra questão que acontece aí, que é quando esses donos, né, esses pais desses pets, eles se encontram, então, né, e eles acabam fazendo amizades, né, acaba gerando um grupo de pessoas, um grupo de pais que vai para levar os seus cãezinhos para algum lugar, ou até lá na questão do hotel, né, Heitor? Na creche que tem confraternizações de finais de ano, que os pais vão, que os pets estão juntos, então tem toda uma outra ligação que acontece aí, que também faz muito bem para essas pessoas, né? Que muitas vezes são pessoas que não são daqui, que trabalham o dia todo. Então, essa interação do pet com outros animais acaba gerando uma interação do seu dono, né, do seu pai, com outros donos, né, com outros pais. Então, isso é muito interessante. Realmente, algumas cidades têm praças adaptadas, que são praças destinadas para o animal, né? E não para Santa Maria, criança. Oi? Aqui em Santa Maria, infelizmente, a gente não tem esses locais ainda destinados para os animais, né? Para os animais. Mas em Porto Alegre, por exemplo, a gente já tem um parque destinado para os animais, que tem brinquedo, tem toda a estrutura que o animal precisa para ele se divertir durante o passeio, né? A gente espera aí que daqui a um tempo, logo, né, Santa Maria também conte com esse espaço. Vai chegar aqui. Ok. Fernando? Eu acho que só a consideração que a gente faz é que o pessoal aproveite ao máximo os momentos e desfrutem do sentimento, né? Tanto do sentimento de carinho que a gente desprende para os animais, quanto o que eles nos retornam, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como mensurar. Desfrutem desses momentos e não esqueçam nunca da parte sanitária deles, até porque eles estão dividindo o espaço da nossa casa conosco, né? Muitas vezes a cama que a gente dorme, tem cães até que sentam à mesa ao lado dos proprietários, né? Mantenham sempre as vacinas em dia, os antipulgas em dia, vermífugo, importantíssimo também. Lembre-se sempre de uma boa alimentação, né? Tem um ditado que diz: nós somos o que nós comemos. Então, existem N marcas e variedades de rações aí. Heitor, para finalizar, o que tu tem a nos contar? Eu agradeço o convite. Essa troca ela é muito enriquecedora. A gente que trabalha aqui no mercado pet, né? A gente tem todo esse viés de cuidado, de entender a família multiespécie. A família multiespécie é uma realidade, ela vem em uma crescente e ela vai ser cada vez mais presente. Falamos ali, então, né, de parques públicos, mas não só isso, né? Hoje até construtoras, por exemplo, né, tem que pensar ao construir um condomínio, tem que ter o espaço pet, assim como o espaço de recreação para crianças. Cada vez mais isso está mais presente. A conquista de entrar com pets hoje em pet shops, né, em lugares que antes não eram permitidos, então é presente, cada vez se torna mais presente, né? Então, esse cuidado que se tem, né, com os animais, e quando se forma uma família multiespécie, isso é muito importante, isso mexe na economia. E no Brasil, a gente falando no mercado pet, somos o segundo, né, éramos o terceiro, agora somos o segundo mundialmente em números de pets. Então, olha só, falando né, no ramo empresarial, quanto que a gente ainda tem para crescer, quanto que a gente ainda tem para se aprimorar, para poder atender a essa família, né? É uma família exigente, a gente precisa entender esse mercado, é uma família diferente,
as pessoas, muitas vezes, elas não têm o conhecimento de ter um animalzinho, então são pessoas leigas no assunto. É preciso que os empresários estejam prontos e preparados para atender esse público, porque isso é de suma importância, não só na área de recreação, assim como a gente trabalha, mas na área de loja, de saúde. Isso é bem importante, todos terem essa consciência, e eu acho que, no meu entendimento, como empresário, é algo que só vem a crescer. E eu acho que cada vez mais vamos estar falando sobre famílias multiespécie. A gente só vê até então, são meios judiciais, né? São brigas na família e tudo mais assim, mas a família hoje multiespécie, ela está presente em todo o mercado. Estamos vivendo um novo momento, né? Precisamos prestar atenção nele para poder acompanhar o que está acontecendo e as transformações que vêm com essa relação humano-animal tão próximas, né? De tanto investimento afetivo. Eu gostaria de agradecer muito a vocês, Milene, Fernando, Heitor. Muito obrigada, adorei o bate-papo. Quem sabe a gente possa fazer outros encontros para conversar sobre o tema, que tem muitos desdobramentos. Obrigada, então, e vamos cuidar dos nossos pets. Obrigado, estamos sempre disponíveis aí. Se precisar, pode contar conosco.